Pra lá, Lili Nascimento, porque amanhã tem Corinthians e Estudiantes, valendo vaga para semifinais. E olha quem tá com ela, o cara que acertou o palpite da final da Copa do Mundo Feminina, cravou. É? Antes de começar? Exatamente, no sábado. Ah, merece que... Faz Zupac. Vamos pagar o almoço pro Zupac, então. É aniversário do Eugênio, mas Lili vai pagar. Bom dia, Lili, bom dia, Zupac. Encomendou o almoço. Bom dia, Abel. Esse era o meu medo, hein? Você botou pra eu pagar o almoço dele. Esse homem come demais, não dá não. Depois você faz o Pix, aí eu pago. Aí finge que eu paguei, beleza? Bom dia pra vocês. Beijo pra todos aí. Bom dia. Bom dia, Lili. Tudo bem? Bom dia pra galera do estúdio. Parabéns pro Eugênio, aniversário do Eugênio. Muitas felicidades pro grande Eugênio Leal. E obrigado, Nath, pela lembrança, porque é verdade, sábado no ESPN FC, eu broquei Espanha 1-0 na Inglaterra. É verdade. Parabéns pra você e parabéns ao Eugênio. Muitos anos de vida, saúde, paz e que Deus te abençoe. E que Deus abençoe também o jogo de amanhã aqui na Neoquímica Arena, porque amanhã tem Corinthians e Estudiantes de La Plata. A gente já vai entrar mais nesse jogo, mas assim, Zupac, não dá para começar a falar dessa partida sem falar dessa última rodada aí do Campeonato Brasileiro. Aquele empate no finalzinho, o Mosquito, depois de 297 dias sem entrar em campo, conseguiu marcar. Mas tem muito torcedor com aquela pulga atrás da orelha, né? Para quem acompanhou o jogo... Mosquito, pulga, o que for atrás da orelha, aquele incômodo, vamos assim dizer, pelo que o Corinthians apresentou ou não apresentou em campo. Por isso que eu te pergunto, para o jogo de amanhã, o que o Corinthians pode tirar de lição do que deixou de fazer sábado lá no Mineirão? De fato, a atuação foi ruim contra o Cruzeiro, o Corinthians não jogou bem, como geralmente não joga bem fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Nas outras competições também, né? Mas no Brasileiro o Corinthians de fato joga mal fora de casa e conquista poucos pontos. Então, em termos de atuação, Lili, tem pouco para tirar para o jogo de amanhã, mas acho que individualmente alguns jogadores deram sinais, deram recados que para o Vanderlei Luxemburgo podem ser úteis pensando no jogo de amanhã pela Copa Sul-Americana, quartas de final. Já lembrando, com transmissão da ESPN e do Star Plus, o jogo começa às 9h30. Assim, olhando da ordem da escalação, né, do goleiro para frente, eu acho que o primeiro recado tem dois nomes: Lucas Veríssimo, né? O Veríssimo ficou no banco contra o São Paulo, não jogou. O Veríssimo foi titular ao lado do Caetano na zaga. O Caetano não vai jogar, vai ser o Murilo. Mas eu acho que a presença do Veríssimo e como ele se comportou, especialmente com a bola, né? É um zagueiro que tem uma boa saída de bola, diferentemente do Gil, por exemplo. Eu acho que aí tá um recado que o Vanderlei pode trazer para o jogo de amanhã. Porque a tendência é que o Corinthians precise dos seus zagueiros para começar bem o jogo, para trabalhar bem essa bola. O Corinthians tende a sofrer. A gente tem visto a saída de bola desses zagueiros atuais, Gil e Murilo, só ajudar de fato em bolas mais longas ou nas arrancadas do Murilo. Ele tem esse perfil, né? O Gil é um jogador que tem pecado um pouco mais na saída e que não vem jogando bem. Então, tenho a impressão que a atuação do Lucas Veríssimo contra o Cruzeiro, embora ele ainda sinta falta de algo de ritmo de jogo, possa ser um bom indicativo para o jogo de amanhã. Então, eu não ficaria surpreso se Lucas Veríssimo e Murilo formassem a dupla para o jogo de amanhã. Outro recado é no meio-campo. O Gabriel Moscardo teve atuação de destaque, ele é muito bom jogador, ficou fora pela apendicite, poderia ter jogado contra o São Paulo, é o que muito se pergunta, né? Ele atuou contra o Curitiba voltando de lesão. Não foi tão bem. Mal, né? O próprio Vanderlei falou que ele nem sabia direito onde estava, né? Tava, enfim, sem ritmo ainda, é um menino. Atuou bem contra o Cruzeiro, participação impecável, monstruosa no gol marcado pelo Gustavo, pelo Mosquito. Então, Moscardo vai ser titular, com certeza. E o Wesley, o desenvolvimento do Wesley como titular, ainda mais agora que o Watson foi embora, que o Roger Guedes também já foi embora, o Wesley vem ganhando minutos, vem ganhando cancha para ser o parceiro do Yuri Alberto no ataque do Corinthians, além do Rojas, que também vem ganhando minutos. Então acho que esses três jogadores, quatro, Lucas Veríssimo, Gabriel Moscardo, Wesley e Matias Rojas, foram ganhando pontos e foram construindo a titularidade para o jogo de amanhã, que nas palavras do próprio Vanderlei, mudou de importância. E esse é um recado, né? Esse é outro ponto fundamental. O Corinthians se reuniu, comissão e diretoria conversaram. E aquele papo de que brasileiro é total prioridade, tá ficando para trás, porque a Copa Sul-Americana tá ganhando muita força também. E é a chance de título, né? Agora voltando no Moscardo, depois que ele voltou da cirurgia, realmente ele não foi bem contra o Curitiba, ele fez um excelente jogo contra o Cruzeiro, aliás, aquele lance do gol, né? Mostra muita segurança, ele tem 17
7 anos apenas. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, porque o Maicon, até então, o Luxemburgo vinha colocando ele como segundo volante, caindo mais para a esquerda ou cai para a direita. Desde dos jogos que ele vem fazendo, a posição dele de primeiro volante, ele vem jogando bem. Ele mesmo em entrevista falou, agora eu me sinto mais seguro, me sinto mais à vontade, que é a posição que eu jogo. Você acha que tem chances do Luxemburgo colocar Gabriel Moscardo e Maicon juntos, tendo em vista que o Fausto Vera não vem fazendo uma boa sequência? E se colocar, quem vai de primeiro e quem vai de segundo volante? Essa é uma questão bem interessante. Concordo que o Fausto perdeu espaço. Ele faz uma temporada ruim, especialmente se a gente comparar com aquilo que o Fausto Vera mostrou na última temporada, em 2022, com o Vitor Pereira. Ele foi destaque. Então, ele não apresenta argumentos para hoje ocupar um espaço no time do Corinthians. Então, assim, a minha dúvida, eu não acho que o Vanderlei vai tirar o Moscardo da equipe. Então, a minha dúvida é se ele vai com Moscardo e Maicon, com o Maicon de segundo, ou se ele vai com Moscardo e Juan, com o Renato Augusto, Matias Rojas, o Wesley e o Yuri Alberto. De fato, o Maicon vem jogando melhor de primeiro volante do que de segundo, especialmente nos jogos em que o Corinthians ele tem que tomar iniciativa. Porque nos jogos em que a função principal do Maicon é marcar... E ainda ninguém falou que, pra mim, o primeiro gol do Cruzeiro foi irregular. Vamos dar uma olhada. Coloca aí, ô Chiri, o gol do Papagaio. Quer ver? A origem da jogada. Põe na tela, por gentileza. Agora, nada. Se fosse o Corinthians, hein? Se fosse o Mosquito que fizesse o gol do Lucas... É o Palácios disputando com o Wesley, ó. Aí rouba a bola ali, aí vem com... Tem que fazer a falta. O Wesley. Falta ali. Claro, 45 do segundo. 45. Mata, ó, gente, ó. Foi falta? Nada. Segue o jogo. Não foi falta isso? Nada. Escorregou. Segue o jogo. Vocês estão de brincadeira. O Wesley fez muito isso na Argentina. Aí tinha que ser falta. Aí tinha que ser falta. Aí de priorizar foi a acertada. O Vanderlei foi questionar. Pois não, André. A questão não foi priorizado. Ele pôs o que ele tinha de melhor no momento, física e tecnicamente. Mas aí ele teve que fazer uma escolha. E ele falou isso. Óbvio. Vamos ouvir ele não falou isso na coletiva? Como saiu o Fagner do jogo? Qual jogo você tá falando? São Paulo. Não, machucou, lesão na panturrilha, vai ficar fora um tempo aí. Como saiu o Renato Augusto? Exatamente. Mancando. Não, pra esse jogo, ok. Mas ele nessa coletiva, ele vai pra coletiva e diz que mudou. Se a prioridade fosse o brasileiro, ele esticava a corda. Eu também acho. Esticava a corda e jogava com o time reserva na terceira. Estourava. Mas se a prioridade é o vamos brasileiro... ver se ele priorizou ou não, se teve conversa ou não, porque o Vanderlei fala sobre esse tema que a rapaziada está discutindo aqui, lá na entrevista coletiva. Houve prioridade, mudou a prioridade, que era o Campeonato Brasileiro, em detrimento à Copa Sul-Americana, Vanderlei? Quando o presidente me chama para conversar, é o seguinte, nós conversamos, como nós conversamos sempre, quando nós falamos prioridade ao brasileiro, porque foi decidido com o Alessandro, com o presidente, que a prioridade ao brasileiro seria a Copa do Brasil. Quando nós chamamos da Copa do Brasil, o presidente reuniu a gente, nós reunimos de novo, falou, a prioridade agora é o seguinte, é o brasileiro para tentar ir para a Libertadores, chegar lá em cima, mas nós temos uma importância na Sul-Americana. Qual o problema de uma empresa acontecer dessa forma? Nenhum problema. É assim que funciona. As pessoas acham que eu chego lá e decido tudo que eu falo aqui é conversado internamente. Então, só para você entender. Você viu que... Tem até uma contradição. Ele falou que a prioridade é o brasileiro para chegar onde? Na Libertadores. Se ele ganhar a Copa Sul-Americana, ele está na Libertadores. Mas peraí, no Brasileiro são 6 vagas. Copa Sul-Americana é uma vaga. Mas faltam 5 jogos aqui e 19 olha aqui. Para mim o negócio é time. No mata-mata. Isso tem que brigar sempre. Mas no mata-mata, você perde terça-feira, já fica um jogo muito difícil. Já perdeu, já não tem os 5 jogos praticamente. É mais fácil no Brasileirão. E o Brasileiro tem mais 18 jogos. O Corinthians 19. E classificou 6. Que é uma decisão todos os jogos. É isso aí. Ô, Miller. É isso. Mas você viu que a palavra prioridade foi deles. É isso que eu estava falando. A prioridade é continuar o brasileiro, mas vamos olhar com atenção que falta 5 jogos. Nessa resposta do Vanderlei, ele fala que teve uma conversa com o presidente. O Vanderlei, ele sempre foi aberto a essas conversas com a diretoria, porque lá no Real Madrid tentaram escalar o time do Vanderlei, ele mesmo fala isso, né? Fala, não vi ninguém e tal, e quebrei minha cara. Agora, hoje aqui, ontem ele falou assim, não, a diretoria me chamou, e a gente, porque foi questionado, por que mudou a prioridade? E ele fala que teve uma conversa com a diretoria. O Vanderlei mudou o comportamento era assim, na sua época de jogador, e o Andrés pode responder, ele, como dirigente, se o Vanderlei, é normal conversar com o presidente, a decisão cabe só ao treinador, a comissão da direção. Eu tenho certeza que aconteceu isso, o Duílio se mete em tudo. Menos na escalação do time. Então ele pode ter falado, olha, atenção com o brasileiro, temos que ganhar, temos que subir, mas olha a Sul-Americana está aí perto. Exato. Mas, escala reserva, escala titular. Falou até isso. Porque não tem mais a Copa do Brasil. Quem falou isso, quem fez isso foi o treinador. Claro. Com a metodologia dele, com o pensamento dele.
E aí, Milê? Sem dúvida nenhuma, o Vanderlei é um treinador corporativo, né? Ele, como o Vanderlei falou, o André disse, bem dito, o planejamento, você se discute com a diretoria, com o presidente, com o assessor que seja, normal, isso é uma coisa super normal. Agora, na escalação, dentro de campo, a soberania do treinador, o Vanderlei não abre mão disso nunca, e nenhum treinador tem que abrir mão disso, entendeu? Então, acho que são duas coisas distintas, né? Por isso que ele falou assim, olha, eu conversei com o presidente, com a diretoria, olha, quer dizer, planejamento, agora, a escalação é outra coisa. Até porque o futebol é muito caro para uma única cabeça definir. Muito caro para você jogar com o dinheiro e com a emoção de tanta torcida. Então você tem que ter um consenso de todos. Jogou Bruno Mendes, vinha titular ou não? Bem, às vezes. Moscardo vinha... Às vezes não. Contra o São Paulo, ele foi titular. Aliás, Moscardo, bom jogador. É bom jogador. Aliás, vinha titular. O Matias, todo mundo reclama que é titular no jogo. Agora eles reclamaram porque ele não jogou. Mas agora uma curiosidade, né? O Vanderlei, pergunta inclusive do José Paz, que a gente fez na coletiva no Morumbi. Por que não jogou o Moscardo? O Moscardo estava completamente fora de sintonia. Mas é isso. Foi o que disse o Vanderlei. O cara entra no Mineirão, arrebenta 3 dias depois. 3 dias antes ele não tinha sintonia. Mas 3 dias depois é 4 treinos. Ah, não é. 3 dias depois são 4 treinos. Vocês estão de brincadeira. Não, peraí. Você é macaco velho no futebol, meu. Então, mas 4 treinos o cara ganha sintonia para jogar e... O Moscardo veio de uma cirurgia. Fez 6 treinos. Não voltou ainda no São Paulo. Jogou contra o São Paulo, jogou outro meio tempo. Curitiba. Contra o São Paulo teve mais 3 treinos. Que não tá em forma ainda. Perdeu, tá tudo errado. Se ele tivesse colocado o Moscardo e tivesse ganho, não tivesse ganho, tá bem? Olha, foi por um moleque que tá voltando de cirurgia. Quando perde, futebol é ganhar. Quando perde...